Fala pessoal, Matheus aqui com mais um vídeo técnico para vocês e dessa vez eu quero trazer um vídeo sobre o que aconteceu, né, com a queda do Abacate Pay. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero dizer aqui, deixar bem claro que eu sou Team Abacate. Eu acho que a empresa Abacate Pay ela é muito foda, perdão da palavra, tá? Eu não conheço os caras pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho deles nas redes sociais, e nas comunidades, enfim, porque eles fazem o tal Building Public. E eu já troquei alguns assuntos com o Chris, beleza? Então eu meio que acabo sabendo da seriedade dos caras. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quem trabalha com sistema crítico sabe que um dia corre o risco de uma queda dessas, até mesmo tendo os processos bem definidos e testados. Eu tenho propriedade para falar porque eu já trabalhei em um gateway de pagamentos, tá? Um dos 5 maiores do Brasil, eu trabalhei por 15 anos. Então o objetivo aqui nesse vídeo não é jogar pedra na galera, tá? O objetivo é aprender com esse caso real, com detalhes reais, já que o Chris ele fez o post-mortem, né, que é o documento que conta a história do que aconteceu, e a gente vai tentar entender o que dá para tirar de lição como se fosse engenheiros de software, beleza? E um grande detalhe aqui nesse vídeo, tá? Não é qualquer empresa brasileira que faz um post-mortem bem escrito, e eles não tiveram vergonha nenhuma. A vergonha seria fingir que nada aconteceu e isso acabar se repetindo, né? Talvez o mesmo erro daqui a 6 meses. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer porque eu conheço a seriedade dos caras. Beleza? Então, só um contexto rápido para vocês. A Abacate Pay ela é um gateway de pagamento e ela ficou fora por muito tempo, né? Mais de 30 horas fora. Teve instabilidade, teve login falhando, teve painel fora, teve problema de acesso e um pouco mais, tá? Isso de fato também já aconteceu comigo, mas isso há muito tempo atrás, e também foi um dos motivos por eu ter saído e vendido o meu gateway de pagamento. Beleza? E eles fizeram o que quase nenhuma empresa no Brasil de fato faz. Eles publicaram um documento explicando as causas, as decisões e os sintomas e o que eles vão fazer para melhorar isso, tá? E para mim isso já diz muito sobre a maturidade deles, beleza? E se eu li, né, esse documento. Deixa eu acender a luz, eu sempre esqueço. Espera aí. Tem um bugzinho aqui na luz. Vai. Não vou cortar o vídeo, tá? Isso aqui acontece, ó, em produção mesmo. Aí, agora sim, ó. Bom, e se eu tivesse que resumir o documento que eu vi, o post-mortem deles, eu falaria o seguinte, a frase seria: um corte de migração, vamos abrir aspas aqui, né? Um corte de migração virou um incidente de resiliência porque o plano B não era executável na velocidade necessária. Beleza? E isso aqui, pessoal, um ponto de atenção, tá? É um diagnóstico clássico, na minha visão, de engenharia. Porque todo mundo tem um plano A. O que diferencia uma empresa de outra, principalmente um gateway de pagamento, é o plano B que funciona. Beleza? Eu vou colocar aqui na tela, porque eu organizei o Excalibur como se fosse uma linha do tempo, como se eu fosse fazer uma análise dentro da empresa onde eu trabalho. Beleza? Então, se liga na tela. Primeiro aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, né? Esse aqui é o documento que o Chris fez. Então, ó, relatório público de incidente, 16 e 17 de janeiro de 2026. O Daniel eu não tenho muito contato, mas, pô, acho o cara fantástico, tá? Acho o cara fantástico. Tudo que ele tá fazendo pela comunidade e a força de vontade que esse guri tem
é absurdo. Então me lembra muito, tipo, no meu tempo lá, tá? Com 18 anos de idade. Então, ó, o Daniel tá aqui, tá? Então eu vou colocar o Twitter dele também na descrição do vídeo. E aqui está o Cris, né? Que ambos são colegas meus, não são amigos porque a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já trocou várias informações e várias ideias ali via chat, principalmente o Cris. O Daniel não troquei muito informação, a gente só se conhece via Twitter, beleza? Então, as duas redes sociais, e o Cris postou esse documento público aqui, tá? Então vamos lá. Linha do tempo com incidente do Abacate Pay. Primeiro, eles queriam fazer uma virada, até onde eu entendi, para V2. E essa V2 tinham mudanças relativamente grandes. O que isso é normal. Só que a migração, pessoal, não é só uma migração de código, tá? É uma migração de operação, inclusive de infraestrutura. Perfeito? Eles fizeram o que a gente chama de corte, tá? Que eles congelaram um acesso ao banco de dados e migraram os dados. Só que aqui é um padrão clássico, beleza? Qual padrão clássico, Matheus? Eu vou apontar aqui para vocês, ó. Vamos fazer um vídeo mais técnico aqui. Então, o padrão clássico é cortar a escrita, fazer um dump, vamos botar assim, deixa eu ver se vocês estão enxergando. A janela que tem uma obra bem aqui agora, né? Depois, fazer a migração, restaurando, né? Na infra nova. Então, vou botar assim, fazer a migração na infra nova, e apontar o DNS. Vamos resumir. Vamos resumir, tá? Esse padrão, ele é um padrão que funciona, beleza? Mas ele funciona quando o tempo de corte, que a gente chama, deixa eu colocar aqui, ó, tempo de corte, ele é previsível, tá? Então, ele vai funcionar com isso daqui, ó, a minha filhinha vindo aqui, ó. Quando o tempo de corte ele é previsível, tudo bem. O problema, pessoal, é que o mundo real ele não respeita essa janela de tempo. Então, a galera ela continua se conectando no teu gateway, quer transacionar e ela não respeita esse processo de migração. Perfeito? Beleza. A terceira situação é o ponto principal, né? A situação ela escalou quando começaram falhas de infraestrutura e performance. O incidente que a gente viu na Abacate Pay, ela não foi um bug no sistema, tá? Foi um conjunto de fatores que a gente chama de fatores operacionais. Então eu vou descrever esses fatores operacionais aqui para vocês também, tá? Então eu vou apontar aqui e eu vou colocar, ó. Quais são os fatores? Vamos botar assim, ó, a infra não reprodutível, é a palavra? Reprodutível de forma rápida. Beleza? Vamos botar aqui. Falhas de acesso ao servidor. Que mais? Gargalos de conexões com o banco. Que mais? Problemas de proxy. Que mais? Deploy, vamos botar aqui, confuso, vocês vão ver depois o porquê, né? Por causa do monorepo deles. Monorepo. Beleza? Então, tiveram essas falhas operacionais. E isso aqui, em produção, rapaziada, soma, tá? Uma coisinha que vai ocasionar aqui, dessas aqui, cara, isso aqui vira uma avalanche. E, cara, eles tiveram que lidar com isso em 36, 39 horas, tá? E o que eu decidi aqui também, pessoal? Eu decidi explicar isso que aconteceu em 4 blocos técnicos de falha, beleza?
O primeiro bloco a gente chama de multi-cloud, que não era multi-cloud. Inclusive, foi o que o Cris acabou apontando aqui no relatório público deles. Beleza? No texto, pessoal, eles assumem com muita honestidade. Mesmo tendo uma ideia de multi-cloud, os componentes mais críticos, eles não estavam replicados. Tá? E isso impossibilitou eles a fazer uma recuperação rápida de todo o processo. E é aqui que eu quero meio que te ensinar a primeira lição deste vídeo, beleza? O que é multi-cloud de verdade? Vamos botar aqui, ó, multi-cloud de verdade, tá? Multi-cloud de verdade é diferente. Deixa eu botar aqui. É totalmente diferente de ter uma conta em 2 provedores, tá? Totalmente diferente, tá? Multi-cloud de verdade é o seguinte, rapaziada. Vamos botar aqui, ó. Primeiro, tu tem que ter um banco com replicação. Segundo, tu tem que ter um storage também. Storage replicado. Vamos botar assim, ó, Storage Manager replicado. Tu tem que ter um pipeline que sobe em outro lugar. Tu tem que ter um Secret Manager também replicado. E tu tem que ter testes periódicos disso tudo, tá? Filhinha, o pai tá terminando o vídeo. A minha filhinha tá aqui, ó. Deixa eu só terminar o raciocínio, que depois a gente vai brincar, tá bom? Então, isso aqui, galerinha, é multi-cloud de verdade. Porque se tu não tem um multi-cloud, você tem 2 lugares que vai te dar problema, cara. Essa é a real. Tá? Você tem 2 lugares. Então, a pergunta certa que tu tem que se fazer aqui é: se o meu provedor cair agora, eu consigo subir em quanto tempo? Isso a gente chama de RTO. Eu até coloquei aqui embaixo, ó. RTO significa Recovery Time, tá? É o tempo máximo aceitável para o teu servidor voltar ao ar. Então, a pergunta que tem que fazer, ó, se tudo cair agora, em quanto tempo eu preciso estar online de novo? Beleza? E se eu tiver que restaurar um backup da minha replicação ou do meu banco de dados, qual o máximo de tempo que eu aceito perder? Isso a gente chama de RPO, que é o Recovery Point. Então, é a perda máxima aceitável de dados medida em tempo. E o último bloco... na verdade não é o último, né? Eu acabei falando só do primeiro. Vamos falar do segundo bloco que eu montei aqui, tá? Que é infraestrutura reprodutível automaticamente, sem um plano B, tá? Em vários pontos do relato que o Cris apontou, aparece um problema que eu considero fatal nesse tipo de incidente. Eles não conseguiram recriar ou reconstruir a infraestrutura rapidamente. E isso aí, cara, vira um inferno. Porque quando você perde o acesso, vamos falar assim, ó, quando a gente perde o acesso administrativo a um servidor, você não quer ter que entrar no painel e ficar clicando. Porque tu quer fazer o quê, pessoal? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos botar um pontinho a mais. O que tu quer aqui no bloco B, né? Vamos botar aqui, ó. O que tu vai querer aqui? Tu vai querer rodar um pipeline para corrigir. Tu vai subir tudo do zero. E tu vai simplesmente restaurar toda a operação. Restaurar, vamos escrever certo, né? Restaurar toda a operação. Beleza? O nome disso é
infraestrutura no código, que é o famoso IAC, né? Que a gente chama atualmente, é isso aqui, né? Tá? Vamos botar aqui, ó, isso daqui. Beleza? Então, se a tua produção depende de pessoas, ou melhor, depende de uma pessoa para acessar o painel do teu provedor, tu vai ter um único ponto de falha. E esse ponto de falha é um ponto de falha humano. E a empresa não tem que depender dessa pessoa, ela tem que depender de processos. O meu processo precisa estar funcionando. E eu falo isso com todo respeito, porque eu já vivi isso. O mundo real, rapaziada, não para na madrugada, tá? Ou melhor, o mundo real, ele não para das 8 às 6, ele vai parar justamente na madrugada, que é quando tu não consegue chamar aquela pessoa. Então, por isso que existe uma camada de coisas, DevOps, um pipeline, automatização de processos, né? Infraestrutura como o código. Perfeito? Partindo rapidamente aqui, porque a minha filha quer brincar comigo, pro bloco 3, tá? Que eu coloquei, ó, gargalo de disco e conexões com banco que dá um problema invisível até virar um incêndio. Beleza? Esse bloco 3, pessoal, é o seguinte. O post-mortem que o Chris escreveu, ele cita um crescimento anormal de disco, depois um crescimento ou um gargalo de conexões com o banco de dados. Isso é um tipo de problema que muita gente acaba não entendendo, tá? Por quê? Você pode ter CPU baixa, que faz e o teu sistema morrer, simplesmente assim, tá? Porque às vezes o gargalo é teu disco tá travando, o teu pool de conexões ele tá estourando, deu um lock no teu banco de dados, ou seja, deu um lock no banco de dados, tu te ferrou praticamente, tá? E a tua fila tá crescendo. Então esse tipo de coisa que você acaba não conseguindo descobrir num teste local, tá? Isso aqui fica totalmente inviável de descobrir num teste local. Então, teste local impossível de descobrir. Beleza? Isso só vai aparecer na prática no dia a dia. Ó, brinca com esse esqueletinho. Cubo mágico. Bom, então, o bloco 3 aqui, ó, o teste local, ele acaba sendo impossível de descobrir. Tu tem que fazer, tu só vai descobrir isso aqui na real de fato em produção, tá? Só que aqui podemos apontar uma dica bem prática aqui, né? O que tu precisa ter no mínimo para funcionar esse bloco 3? Vamos botar aqui, ó. Vamos lá. Descoberta mínima, tá? Tu tem que ter métricas de pool, tu tem que ter métricas de número de conexões, tu precisa ter latência das queries, tu tem que ter os locks, se ocorreram ou não, tu tem que saber o tamanho das filas, o uso de disco, e tu tem que ter, por último, alertas, né, disso tudo. 7. Alertas disso tudo. Perfeito? Só isso aqui vai te trazer essa visibilidade, porque se no teste local é impossível de tu descobrir, tu vai conseguir mensurando algumas métricas com algumas soluções, alguns softwares que ajudam a tu descobrir os gargalos, tá? Porque se tu descobrir isso aqui, né, através de um usuário, ó, não está funcionando meu sistema, daí já era, né? Observabilidade é o nome da palavra. Então eu estava aqui pensando, né? Vamos botar aqui, ó.
observabilidade. Observabilidade, tá? Isso aqui é o airbag da engenharia. Tu precisa ter isso aqui. Eu tenho certeza que eles têm isso aqui, né? Óbvio que eles têm. Beleza? E o último bloco que foi apontado também aqui, né? Teve um trecho bem interessante, que o caminho principal, ele carregou o conteúdo do dashboard. Então, a home, né, principal, ele carregou, que fez parecer um erro de DNS. E esse bloco aqui, que eu quero apontar aqui para vocês, ele é um erro clássico, porque na cabeça do desenvolvedor sempre vai ser o DNS bugado, mano. Só que na vida real, né, não. Porque, sei lá, o pipeline publicou o artefato errado, o cache serviu o build errado, o proxy fez o resto, sei lá, o proxy bugou, né? O proxy fez parecer rede, um problema. E esse tipo ele sempre acontece com monorepo quando você acaba não tendo um isolamento forte no teu build, tá? O correto para esse bloco 4 é o quê? O artefato ser imutável por app, o versionamento por release, tu fazer um deploy atômico, que a gente chama, tu fazer uma validação pós-deploy, né? Porque a produção não é lugar de improviso. Beleza? Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui, o post-mortem ele menciona que numa hora que eles perceberam que o proxy não estava habilitado no DNS, isso acabou abrindo espaço, né, para tráfego malicioso e para alguma instabilidade. Beleza? E aqui eu vou meio que tentar explicar isso que ele citou. Eu já li inteiro isso aqui, eu tô de férias, eu vim aqui para trazer a minha filha na pediatra, então a gente está esperando esse tempo aqui. Enfim, eu vou tentar explicar o que aconteceu com uma analogia também, beleza? Quando o proxy ele está ativo, pessoal, o Cloudflare ele está na frente da tua casa. Ele é como se fosse o porteiro, então ele vai filtrar. Quando o proxy ele está desligado, você deixou o portão aberto. Ou seja, tu colocou o teu endereço real disponível. E aí, galerinha, internet é internet, né? Tudo vai bater direto no teu servidor. Beleza? E tu não precisa ser um hacker genial, não, tá? Então, aqui, pessoal, tu tem que fazer um checklist, né? O teu checklist tem que incluir ali na proxy, no edge, na ponte, né? Proxy, WAF, rate limit, que mais? Rules, né? Regras de segurança, health check, caching correto. Porque o DNS não é tu só apontar, né? O DNS é aquela borda de proteção que a gente chama, tá? Bom, para a gente finalizar aqui, né? Para a gente finalizar, eu quero fechar esse vídeo que eu vim aqui fazer, porque eu vi essa repercussão toda e eu queria meio que dar a minha opinião de quem já passou por isso e quem já trabalhou em gateway de pagamento, tá? Incidente grande, né? Quase nunca é uma causa só, tá, pessoal? É uma sequência, tá? Então, decisão correta com contexto errado, pressão de tempo, proxy mal configurada, dependência que não foi testada, pipeline que funcionou não funciona mais, a falta de um DR executável. E aí, essa sequência, o sistema colapsa. Então, quando tu lê um post-mortem deste daqui, né, é o que eu quero dizer pro Daniel e pro Chris. Tu não tem que buscar culpados para isso, de maneira nenhuma. Tu tem que buscar o ponto fraco da tua estrutura. E nesse caso, na minha visão, o ponto fraco foi uma espécie de resiliência operacional, que a gente fala, em uma migração que era de alta criticidade.
E daí eu fiz esse checklist, que pode ser a parte mais valiosa desse vídeo, talvez, né? DR de verdade, pessoal, ele precisa ser testado, né? Ele não é um documento no Notion, ele não é uma simulação real. Tu tem que testar ele uma vez por trimestre, tá? Então tu tem que imaginar que o teu provedor caiu por completo. Se você não faz isso, tu não tem um DR certo, tá? Tu só vai ter fé em Deus que tudo volte a funcionar como era antes, tá? Então esse aqui é o checklist, é o passo número 1. Vou botar em azulzinho agora. Segundo, infra como código e reconstrução automatizada. Se a tua produção não sobe via pipeline, tu tem uma produção mais frágil. Então, o ideal é Terraform, pipeline de restore, playbook de emergência, tudo isso aqui. Evita humanos, tá? Evita pessoas. Trabalhe em cima do processo. Terceiro, observabilidade mínima tem que ser obrigatória, tá? Então, como eu já falei, pool de conexões, latência por endpoint, taxa de erro por rota, saturação de banco de dados, uso de disco, fila, tudo isso tem que ser metrificado e apresentado num painel para que vocês tenham esse tipo de informação. Eu recebia tudo via SMS, porque o meu tempo é do SMS, né? Mas vocês hoje em dia tem WhatsApp, tem Telegram, tem dashboards dinâmicos, enfim, tá? E por último, né? Tu tem que ter um cutover, se eu fosse falar o termo certo, né? Mas é um checklist com edge aqui, tá? Com basicamente tudo. Então, proxy on, firewall on, rate limit on, health check on, cache inválido corretamente. E isso também não pode depender de memória humana, tá? Tem que ser um checklist. Perfeito? Bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. Para finalizar aqui, cansei, tá? Eu quero deixar uma mensagem aqui para o time da Abacate Pay, que o post-mortem bem feito de vocês é sinal de maturidade, é sinal de transparência, e todo mundo que já mexeu, né, com produção de verdade sabe, né? Tu não vai virar uma empresa séria escrevendo tutorial, tu não vai virar sênior, né? Apanhando de produção e melhorando o processo. Então, se você trabalha com sistemas críticos, usa esse caso de vocês para aprender, né? E se você é da bolha dev, principalmente a bolha dev do Twitter, que é uma desgraça, rapaziada, e gosta de lacrar em cima de incidente, eu garanto, um dia isso vai acontecer contigo. E aí tu vai entender por que engenharia séria é menos ego e cada vez mais processo. Bom, se você gostou dessa análise técnica, né, com a minha filha entrando e eu falando, enfim, deixa aqui nos comentários, beleza? É muito importante para mim. E comenta o que você acha mais crítico também nessas migrações, né? DR, banco, deploy, firewall, subir infraestrutura. É isso, rapaziada. Esse vídeo vai sair no ar hoje, às 5 horas da tarde. E espero que vocês tenham gostado. Não vai ter edição nenhuma. É isso. Fui, um forte abraço e até o próximo.